Olá a todos, hoje eu irei falar sobre a análise do artigo científico A Origem e Evolução Histórica do Direito Ambiental, escrito por Luciana Toledo Martinho, publicado em 2010 na Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Amazonas. O objetivo principal que a autora estabelece no artigo é construir uma linha do tempo histórica para explicar como que o meio ambiente ecologicamente equilibrado deixou de ser um assunto esquecido e conquistou o status de direito fundamental da pessoa humana, no artigo 225 da nossa Constituição. Para provar essa evolução, a autora examina todo o caminho percorrido, desde a Segunda Guerra Mundial até a criação do nosso sistema de leis brasileiro. Ela mostra como as grandes reuniões da ONU e a transformação das leis brasileiras ajudaram a construir esse direito, que protege a nossa própria vida. A autora começa falando de um fato muito curioso. Em 1948, quando a ONU, a Declaração Nacional dos Direitos Humanos, foi criada, a palavra meio ambiente nem sequer foi mencionada. Isso aconteceu porque, depois da guerra, a humanidade ainda não sentia a destruição da natureza como uma ameaça real. Citando Henrique Leffe, o artigo explica que a crise ambiental explode na década de 60, mostrando que o ritmo de produção e consumo era irracional e precisava de limites. Com base em Celso Furtado e Antônio Benjamin, a autora retrata o divórcio entre a economia e a ecologia. Então, o modelo industrial passou a gastar recursos naturais não renováveis para gerar riqueza rápida para uma minoria, enquanto deixava a contaminação, a miséria e a degradação para a maioria das pessoas e para as futuras gerações. O grande marco de conscientização citado pela autora é o livro Primavera Silenciosa, que foi publicado em 1962 por Raquel Carson. A autora utilizou a imagem de uma cidade fictícia, onde o som dos passarinhos parou, ficou sem som, por conta de que eles tinham sido mortos pelo uso descontrolado de inseticidas. Então, esse livro, ele chocou a opinião pública ao provar que o ser humano tinha adquirido a capacidade perigosa de alterar a química do planeta e colocar em risco a sua própria sobrevivência. A autora avança para a década de 1970, quando o problema ambiental virou um assunto sério na política e também na economia mundial. Então, em 1972, o famoso relatório Os Limites do Crescimento, feito por Denis e o Clube de Roma, acendeu um alarme global. Então, este estudo provou que, se a poluição continuasse no ritmo que estava, os limites da Terra seriam atingidos em 100 anos, levando a um colapso total da população e também da economia. Então, no mesmo ano, a ONU organizou a Conferência de Estocolmo, a primeira grande reunião sobre o meio ambiente. E o artigo ele vai citar Ignacy Sachs. A autora mostra que o confronto entre o economicismo arrogante, que pensava só no lucro e no crescimento a qualquer custo, e o fundamentalismo ecológico, que queria parar o desenvolvimento. Então, a grande vitória da Conferência de Estocolmo foi criar uma via intermediária entre ambos, gravada por um princípio 1, que diz: todos nós temos o direito fundamental a uma vida digna em um meio ambiente de qualidade, mas temos o dever solene de proteger e melhorar este ambiente para gerações presentes e futuras. Ao olhar a realidade brasileira, a autora destaca a importância do movimento socioambiental, citando a jurista Juliana Santilli, onde a ideia principal é que não existe preservação da natureza se a gente não incluir as pessoas e as comunidades locais, garantindo a divisão justa dos recursos naturais. Então, a autora mostra que o Brasil superou aquelas leis antigas e isoladas do passado para construir um sistema completo.
Então, o artigo vem citar a Lei 6.938, de 81, da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 7.347, de 85, a Ação Civil Pública, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 225, e as leis 9.605, de 98, e a Lei 9.985, de 2000, onde todas elas foram de grande importância para proteger o meio ambiente, em sua maneira integrada, como um sistema ecológico completo. Além também de trazer ferramenta de justiça necessária para processar e exigir a reparação financeira e física de quem causa danos ambientais. É importante ressaltar também que, se aprofundando na análise do artigo 225, a autora vai citar Guilherme de Figueiredo para tirar uma dúvida comum. Embora os biólogos ensinem que a natureza é viva e dinâmica, o equilíbrio que é citado na Constituição no seu artigo 225 significa exigir para combater e evitar os desequilíbrios causados pelas ações nocivas do ser humano. E a autora lembra do artigo 170, onde obriga a economia do país a respeitar a defesa do meio ambiente. E, para concluir a análise deste artigo, a autora Luciana Toledo encerra mostrando que o reconhecimento do direito ao meio ambiente não foi por acaso, foi uma construção que veio desde a crise dos anos 60, trazendo ali um resultado de amadurecimento histórico, que começou lá atrás e que até hoje ainda continua e precisa ser melhorado. O debate no mundo deixou de focar apenas no medo da catástrofe e passou a buscar o ecodesenvolvimento e a sustentabilidade. E no Brasil, essa caminhada provou que cuidar da natureza não é um capricho, mas a garantia de proteger a própria dignidade da vida humana. E foi isso, pessoal. Quem gostou, deixa o like, deixa o comentário e até o próximo vídeo.